Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao VNEcast. Estamos aqui hoje no nosso quarto episódio. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje fazendo mais um episódio. Para você que não viu os outros, mais uma vez eu reforço, volta lá, confere a história de sucesso de tantos outros clientes que a gente já trouxe aqui no nosso podcast. Para você que não me conhece, meu nome é Sabrina Fonseca, sou host aqui do podcast, responsável pela VNE Agência, que está aqui promovendo esse podcast maravilhoso, porque a gente quer trazer a história de tantos clientes que já passaram aqui na nossa agência, que estão na nossa agência, e a gente quer contar essa história, porque são histórias de muito sucesso, de superação, e que a gente precisa compartilhar. E hoje eu estou com uma pessoa muito especial, como as outras também, mas essa é uma pessoa um pouquinho mais especial, que me conhece desde pequenininha, desde quando eu vim ao mundo, que é nada mais, nada menos que o meu pai, José Luiz da Fonseca. Meu pai, ele é um empreendedor nato, eu falo, porque desde sempre empreende, e hoje ele é o responsável pela Minas Arames, que é uma empresa que nós aqui da agência também fazemos o marketing dele. Então, pai, é um prazer receber o senhor aqui, seja muito bem-vindo. O prazer é todo meu. Então, pai, para a gente começar, eu falando com o pessoal, eu vou resumir um pouquinho, por quê? Aqui a gente já conhece, eu conheço muita história do senhor, Ah, mas como conhece. e como conheço. E só que o pessoal não conhece, e aí eu queria perguntar já desde o início. Empreender, o que é empreender para o senhor? E se essa questão de empreender sempre foi algo que esteve fervendo dentro do senhor ou precisou, aconteceu? Como que foi? A história, todo empreendimento, ele começa com a necessidade, né? Se não tiver necessidade, a pessoa nem sempre, às vezes, empreende. Então, começa com a necessidade. E o meu primeiro empreendimento começou, né, lá com meus 18 anos, com a plantação de horta, né? Olha, Eu plantei, o primeiro empreendimento foi de horta de alface e quiabo. Mas como tinha muita dificuldade em escoar o produto, aí eu já parti para outros empreendimentos. já foi para outra Já área. fui, já é como empreender é como uma criança que está aprendendo a andar. Ele cai, mas ele Levando. levanta de novo, partiu para outra. E assim foi comigo. E depois do quiabo, né, de mexer com isso, qual que foi os outros Aí eu empreendimentos? fui para a área de sorveteria, onde tem uma fábrica de sorvete. De sorvete? É, Foi aqui em Patinga? não, em Itaiomi. Comecei lá em Itaiomi. Caramba, e quantos anos você ficou com essa A fábrica de sorvete eu fiquei fábrica? pouco tempo, né? Eu fiquei só 2 anos. 2 Aí anos. eu precisei de vender ela para comprar a minha casa para morar, Aqui em Patinga, ou não? aqui em Patinga. Tá. Eu vendi Então, você lá estava em Itaiomi com a fábrica de sorvete, aí sorvete, vendeu para vir para Ipatinga. isso. E eu fiquei com essa fábrica de sorvete em Itaiomi e em Itarumirim. Fiquei 1 ano em Itaiomi, 1 ano em Itarumirim. E aí eu vendi e vim para Patinga. Para quem não sabe, gente, essas cidades são cidades próximas aqui do nosso Vale do Aço, é 1 hora e meia daqui, e meu pai é de lá. Então, ele nasceu Eu lá, nasci em em Itaiomi. Itaiomi. Então ele começou a vida dele lá mesmo, depois que veio pra cá. Só veio pra cá próximo, ou então, se não me engano, quando você casou, não foi? Não, eu casei, Aprendendo agora. eu vim para Ipatinga. Ipatinga e eu já tinha 2 anos de casado, né? Eu cheguei em Ipatinga no dia da morte do Ayrton Senna. O Marco, fácil de Ficou gravar. fácil de gravar. Exatamente. E quando você veio pra cá, você comprou a casa, como Aí que eu foi? comprei a casa, eu tive que começar do zero de novo, né. Aí eu botei uma fábrica já de bolo, salgado, caçarola, torresminho, aqueles pastelzinho de vento e comecei a colocar nos comércio para poder vender. Por que você resolveu mexer com alimentação? Porque nós estamos vendo um padrão aí. A gente começou com a horta, depois foi para sorvete. Aí no caso, porque é da onde você começa do zero com pouco investimento, né. Então como eu cheguei sem nada, né, sem investimento nenhum, então eu comecei com aquilo que com pouco dinheiro eu poderia começar a levantar um dinheiro. Então foi aí que eu comecei. Foi aí que foi fazendo. Só já teve padaria também, né? Fiquei 4 anos com essa fábrica de salgado, isso aí, né, aí eu vendi, né, vendi assim, entre aspas, né, eu parei com o produto de fabricar e eu montei uma fábrica de nem não é fábrica, é padaria, mas um depósito de pão. E aí lanchonete. Então já foi horta, É. sorveteria, a E a aí venda dos salgados, é, fábrica de pão.
Aí no Eu já caso, sei a história, né, eu tô esperando que ele fale o resto dos empreendimentos que ele fez, mas o quê? aí não tinha uma padaria, era um depósito de pão, né? Depósito de pão, Um isso. depósito de pão. E depois depósito de pão. Fiquei 1 ano com esse depósito de pão. E foi depois que abriu Aí que eu fui abrir o depósito. aí o depósito, gente, é loja de material de construção, que a Isso. gente fala muito hoje depósito, mas para ficar mais É, fácil de vocês entenderem, a loja de material de construção que quem é do Betânia vai saber. Depósito Luiz. Era o depósito Luiz, exatamente. E eu lembro claramente, até hoje, as pessoas me conhecem quando eu falo assim: "Ah, você é filha de quem?" "Eu sou a filha do Luiz do depósito." Eu falo até hoje, mesmo que, o depósito já não tem mais, né, o depósito foi vendido, e depois ele montou outro empreendimento, depois outro. Então por isso que eu falo que o meu pai, ele é empreendedor nato, então empreender tá na veia. Não foi, por exemplo, o caso do Ícaro, que empreendeu por amor à área, foi pela necessidade. Então só começou numa necessidade, aí aquilo Exato. ali, falou assim: "Não tá dando muito certo agora, vou passar para outra. Ah, essa daqui agora vou ter que mudar, vou passar para outra." Então ele foi moldando, né. Eu nunca tive dificuldade de mudar de ramo. Eu acho assim que se você está num ramo, você sentiu que não está te dando retorno, levanta, começa de novo. Você tem a oportunidade, né, É, de tentar outra de vez. tentar outra vez. Então eu vou mudar. Então quando eu fiquei com depósito durante 15 anos, eu diria que estou até hoje, né? Porque eu estou no Ramo. mesmo ramo, porém com direcionamento de clientes diferentes. Porque o depósito, porta aberta, você atende o cliente final. Isso. Né? Aí eu montei a Jasper Alumínios, né? E eu fiquei com o depósito. Depois, a Jasper Alumínios é um atacado, né? Onde traz as iniciais da minha família, né? É verdade. É José, Aparecida, Sabrina e Patrick. Quando vocês ouvirem Jasper, JSP, é o nome da nossa família. Exatamente. Ficou aí marcado. Ficou marcado. É. E aí eu vendi a Jaspe e fiquei com somente a fábrica de arame, né? A gente fala fábrica, mas não é. A gente fabrica os rolinhos de arame, né? Mas o arame vem da Gerdau, da Sinobras ou da Celó, e a gente faz o beneficiamento desse arame, né? A máquina vai quilar ele, torcer e quilar, e a gente entrega só nos depósitos de material de construção. Para os depósitos depois Exatamente, para o cliente final. Mas é o que eu digo para você que está nos assistindo agora, que empreender, se você tiver aquele medo, a gente nunca sai do chão, né? Essa é a verdade. Então a gente não pode ter medo. É como uma criança que está aprendendo a andar. Se ela tiver medo, ela não vai levantar. Então ela tem que levantar, caiu, levantou e Entender que aquele ali é um processo de aprendizado. é um processo de aprendizado. E aí, isso aí eu nunca tive essa dificuldade, porém medo sim. Mas sempre enfrentei esses Mas medos. é aquele medo, né, que você fala assim: "Não, eu preciso de ir." É um medo que não te paralisa. É um medo, às vezes, que faz ao contrário, que te bota pra frente. Eu tô com medo de dar errado? Acho que todo empreendedor tem um pouquinho desse medo de: "Ai, será se vai, se não vai?" Mas depois você começa a dar o primeiro passo, o segundo passo, você vai vendo, você vai quebrando ali os obstáculos, você vai chegando onde você fala assim: "Agora já tá mais estável, eu já posso estabilizar aqui." Que foi o caso do depósito, que o senhor ficou durante 15 anos. Foi Diretos, o empreendimento de maior tempo que o senhor teve até hoje, né, Isso. empresa de maior tempo. Isso. E o senhor criou uma reputação, praticamente. Isso hoje, segue o senhor, né, até hoje. Segue. Depois, como manteve na área de material de construção, todo mundo conhece e o pessoal mantém, tipo assim: "É o Luiz." O Luiz já é bem conhecido, tá, gente? Meu pai é conhecido. Isso facilitou muito para mim também estar no ramo de atacado, né? Porque como os clientes os vendedores me visitavam, eu comecei ali a ver uma área que eu poderia entrar também no ramo de atacado. Então foi aí que começou a surgir a Jasper Alumínios e depois acabou surgindo a Minas Arames. E uma coisa legal desse processo foi que o depósito, você teve atendimento com o cliente final, Isso. você tinha contato com o cliente final e com os vendedores. Isso. Então você tinha contato com as duas pessoas. Para montar a JASP, você já sabia como que o mercado funcionava. Você já tinha vivido a experiência de ser um dono de depósito. Exatamente, porque o que acontece? Quando você é dono de depósito, você começa a analisar aquele cliente que vem trazer a mercadoria
no depósito, e aí você imagina o quê? A venda só termina na entrega. Uhum. Então, tinha alguns atacadistas que chegavam para me entregar, não tinha nada a ver com o cara que me vendeu, mas o entregador, às vezes, era tão rude, né, vamos dizer assim, tão difícil, que eu falava assim: "Eu não vou comprar mais dessa empresa". E E eu comecei a ver nessa parte aí, eu falei: gente, eu posso ser diferente, né, eu posso fazer essa diferença aí, atender os clientes de depósito. Foi aí que também me deu aquele tropeção, né, eu falei: "Vou fazer". E aí, e foi. e foi. Vamos Assim, uma coisa que eu tenho uma curiosidade, por que que resolveu mexer com material de construção, sendo que você estava no ramo alimentício, não tem nada a ver uma coisa com a outra? existe 2 situações, como, o ramo de sorveteria, padaria, te exige quase que uma carga horária, quase que, digamos assim, de 24 horas, que a fábrica de salgado, eu saía, vamos dizer assim, da cozinha às 10 horas da noite. 5 horas da manhã eu já estava, porque a gente já entregava o salgado preparado, para entregar. A padaria foi pior ainda, porque de dia eu estava na lanchonete até meia-noite, mas 5 horas eu já tinha que estar lá de novo para pegar o pão para poder vender. E aí eu optei por depósito, porque eu passei a ter tempo para minha família. É. Meio-dia fechava, e aí era só na segunda, né, então Meio-dia no sábado, tá, gente? Não era numa ceia, isso, é meio-dia no sábado, exatamente. era horário comercial, tudo bonitinho. Aí eu passei a ter mais tempo, começa abre hoje, fecha às 6, então você passa Feriado, você feriado, fecha. você Porque a passa a questão do ramo alimentício, eu acho que a coisa que mais atrapalha não, né, a pessoa tem que entender que no feriado vai ter que abrir. o ramo alimentício você tá todo mundo curtindo e você tá ganhando dinheiro dele. É, mas Essa é a é, verdade, e você tem que estar disposto a abrir mão desse tempo desse para você tempo, ganhar o dinheiro. E exatamente. quando só tinha o depósito, pouco tempo, eu estava novinha ainda, eu era bem nova. Então, Ah, não, você quando eu quando estava no depósito, você começou andava comigo no caminhão, hein. Essa é a eu era um verdade. piolinho do meu pai, isso era Era, verdade, eu ia pegar areia, eu lembro direitinho, eu ia pra Areal NAC é, pegar areia com meu pai ia com caminhão e eu ia junto, era um Ju. piolinho, piolinho. E aí eu falo isso porque o depósito, quando eu comecei, eu estava muito novinha e eu acredito que um dos motivadores seja porque, né, tinha acrescentado uma pessoa a mais aí na Ah, família, não era só o senhor e minha mãe ali pra isso, tomar conta, né, precisava de ter um tempo a mais. exato. O depósito facilitou muito, muito. E aí depois veio a JASP, que facilitou ainda mais. Isso, a Jasper eu passei a ter mais tempo ainda, né, em termos de que já não tinha porta aberta, mas eu passei a trabalhar muito também. Na época, eu tipo assim, o espaço que eu tinha era muito pequeno, então a Jasper cresceu muito. E muito rápido. Cresceu muito rápido e eu precisei de estar alugando outro local, não é o que eu queria. Na verdade, eu queria ficar mais uma coisa centralizada onde eu estou e somente a minha família mesmo. Uhum. Aí surgiu a oportunidade de vender e eu vendi E aí montou a a Minas Minas Arames. Arames. Como que surgiu a ideia da Minas Arames? Mais uma coisa que surgiu na A cabeça? Minas Arames também, né, mas a Minas Arames surgiu pelo fato do espaço ser pequeno, né, e eu conseguia armazenar muito valor agregado no local pequeno. E é um produto que também não sai do mercado, né, todo mundo precisa, todo depósito precisa. E Construtora. como eu já estava no ramo da Jasp vendendo arame, né, porque eu comprava o arame para revender na Jasp, eu senti a oportunidade de, pessoal, aqui é uma oportunidade de eu fazer um investimento na fábrica de arame. Aí você via a oportunidade de bater na porta ali. E isso aí eu ficava com uma área pequena, como eu tenho lá, não é uma área muito grande, né, eu tenho só 2 máquinas, mas o volume de arame você coloca muito dinheiro num local pequeno. É, porque eu falo a questão de espaço, porque não é alugado, é o espaço que tem É, lá do meu pai mesmo, e ali isso, naquele espaço ele montou a fábrica que a como é que é o nome do equipamento lá? A A máquina máquina. Que beneficia o Isso, arame. a máquina ela não é grande, assim, para ocupar tanto espaço, então ele consegue trabalhar lá e trabalha tranquilo, gente. No dia que quiser trabalhar, ele trabalha, no dia que não quiser, faz A gente assim, né. pensa assim, É, né? mas é porque perto do que era o depósito, hoje ele tem muito mais liberdade de tempo do que ele tinha. Eu acho que Exato. hoje a Minas Arames é uma das poucas que tem aqui na região que faz que Que tem vende esse que produto. eu conheça dentro de Patinga, só a minha.
né? E aí depois tem Fabriciano. Então, no Vale do Aço, tem 2 empresas. O Vale do Aço tem 12 empresas. Então, assim, trabalha muito e é uma demanda que, desde a pandemia, ela veio sendo um pouquinho prejudicada, né, em questão de É, matéria-prima, né. é isso, porque na pandemia eu mesmo fiquei aproximadamente 6 meses, né? Não chegava matéria. 6 meses sem matéria-prima, Não né. chegava matéria. Aí tivemos que começar a importar. E aí importamos também um pouco, mas o filé mesmo é você ter o produto nacional, né? Qualidade A aqui, o qualidade pessoal é já outra. confia. Tem aqueles que não incomodam muito, mas eu tenho uma clientela muito fiel em termos de qualidade. Prefere o arame da Minas Arame mesmo. Aquele a gente beneficia, É, entendeu? gente, tem a etiquetinha, viu. Em qualquer lugar, um arame escrito Minas Arames, pode saber que é, ó, É do mais- meu pai aqui. Eu vou tocar agora num assunto que eu acho interessante, porque meu pai, gente, ele não concluiu, ensino, né, só não fez Não, formação de faculdade, ele só não. parou em que Eu parei na sétima. 7ª série? Sétima série. Na 7ª série foi quando meu pai concluiu praticamente os estudos. E hoje a gente ouve falar muito de: "Ah, você precisa de estudar, você precisa de ter uma faculdade", mesmo que a gente saiba que os mundos mudaram, né, a época Uhum. mudou. Minha mãe também foi assim, minha mãe não concluiu os estudos, mas hoje, o que eles têm não foi, a gente não pode falar que foi estudo, porque não foi. Foi. Mas, como é que foi, assim, essa necessidade de empreender, mesmo só não tendo estudo, o senhor acha que prejudicou ou não? Se você tivesse estudado, poderia ter Olha, na estudado? verdade, o estudo ele te leva para um caminho de conhecimento, né? Mas para empreender existe um conhecimento que você precisa de saber, só esse. Matemática. É a matemática. Se você souber a matemática, você não perde. Você não precisa de muito mais conhecimento, não. É empreender, o que eu entendo, né, é matemática. Você tem que saber que 4 mais 2 tem que dar 6, não pode dar 5. Porque senão Você vai você falir, vai né. falir. Exatamente. Você tem que saber colocar margem de lucro. Se você souber a matemática, não há necessidade tanto de você ter uma faculdade. Mas é essa parte que você tem que aprender ela, né. É, E se aprende isso é na prática mesmo. esse aí, o empreender, ele realmente, a pessoa ela aprende empreendendo. Aprende empreendendo. Não tem faculdade que vai te ensinar como empreender, como abrir empresa. É, É abrindo empresa e quebrando a cara. é. Empreender é outro detalhe, a gente tem que aprender muito, Sabrina, dentro do comércio em qualquer área, aprender a falar não, né. Todo co a sua mercadoria que está indo, certo? Seu nome ali. Então quando você está no comércio, seja para igual eu estou hoje no ramo de atacado, e quando eu tinha o ramo que eu vendia no varejo, aprender a falar não, né, não ter medo de falar não. Porque infelizmente tem, né, esses clientes que às vezes não incomoda muito, né, dá barrigada, e a gente não começa para tomar barrigada não, porque não vai para o chão. Qualquer coisinha É, ali ajuda ou atrapalha. é, Qualquer ponto aí é decisivo. é decisivo, é. Então essa matemática aí você tem que saber ela, que Para ela não dar problema. não dá problema. Exatamente. Uma coisa, o que que fez o senhor continuar empreendendo, mesmo não tendo questão de paixão? Porque hoje, igual eu falei, né, o caso do Ícaro, por exemplo: É, "Ai, eu amo essa área. Ai, eu quero empreender porque eu amo isso". No meu caso não foi assim, né, hoje eu amo o que eu faço, mas eu fui descobrindo aos poucos. nos poucos. Mas o senhor continuou empreendendo na área de material de construção. Foi por amor ou porque o senhor viu assim: "Não, eu já me fortaleci"? Tem esse lado, porque a gente aprende também a gostar de, como é que eu diria para você, assim, você está em contato com o cliente. Ter contato com o É, público. porque quando você passa a estar em contato com o público, né, isso aí é uma terapia, né. Eu sinto falta, por exemplo, as minhas entregas ela é muito direcionada 2 vezes na semana. Quando era com a Jasp, era todo dia. Uhum. Depois eu passei a centralizar minhas entregas, quando eu fiquei só com a Minas Arames, 2 vezes na semana. E eu sinto falta, porque você está todo dia com o cliente é diferente, né. Você conversa ali, bate um Bate um papo, papo, você vai para outro, às vezes tem horas que passa uma raiva, o outro lá já é mais já tranquilo, mais tranquilo, te já anima. alivia. E assim, E assim, se eu manter por causa dessa, manteve, querendo ou não, por causa da paixão também, que acabou criando. cria uma paixão, É. de estar no cliente, né, de estar visitando ele.
Eu sempre falo assim que o cliente é o nosso maior patrimônio. Esse é o maior patrimônio que a gente tem. É você ter o cliente com você, ele lembra de te ligar, de te comprar, mesmo que o seu preço não está talvez tão bom, mas ele te liga. E isso é satisfatório, né? E lembrar que você existe. Né? Ele talvez te dá preferência. Aí ele te dá preferência. Então, isso motiva a gente a continuar, né? Porque mudar de ramo, é que eu te falei, a gente muda, mas chega um ponto que você tem que, tipo assim, dar uma centralizada, e aqui que tá dando para você ganhar um dinheirinho, Aqui que eu vou ficar. aqui que vai ficar. Porque senão você vai rolando toda a vida. Senão você nunca vai encontrar um ponto para você fixar. Fixar, E olhando a história do meu pai, o depósito fez o senhor se firmar como referência no ramo de material de construção. exatamente. Então, hoje qualquer um. Nada tem. Vai fazer 25 anos que eu estou na É materialização. verdade. 25 anos. 5 anos. Praticamente a minha idade. Eu montei o depósito no ano 2000. Olha que Ano 2000. Nós estamos em 2024, então já vai fazer é verdade. para 25 anos já. Isso é interessante, por exemplo, para quem fica pivoteando de área. Não é errado pivotear, né? Tipo assim, sair de uma área e ir para outra totalmente diferente. Mas quando você acha a galinha dos ovos de ouro, por exemplo, você fica ali e ali você firma a sua base, você faz seu nome. Se é aquilo ali que você gosta, você faz seu nome ali. O senhor que, né, passou por tantos empreendimentos, passou por tanta empresa, qual que foi o maior desafio que você encontrou ao longo desses anos? Maior, que você fala assim, caramba, isso daqui garro. Não, o maior desafio foi quando realmente eu mudei para Ipatinga, né? Eu cheguei, eu comprei, igual eu te falei, eu comprei a casa aqui, e eu cheguei sem local para morar, porque o povo de que eu comprei a casa pediu um tempo para sair da casa. E na época era 30 dias. Até então, para quem eu tinha vendido a fábrica de sorvete em Itanomirim, chegou e me pediu a fábrica para passar para dentro. Eu tive que sair. E não tinha lugar aí. Eu não tinha lugar para ir. Aí eu mudei para Patinga até eu tive uma casa para gente, sem banheiro, sem nada para poder colocar as coisas. Então o desafio foi eu chegar, não poder morar na minha casa logo em seguida que eu comprei, uma casa sem estrutura nenhuma, né? Mas que me acolheu, e começar um comércio numa bicicleta, né? Você vê assim, vou para a rua de bicicleta, né? Não é fácil não. Então eu trabalhei aí nesses aproximadamente 2 anos de bicicleta de carga, entregando salgado nas padarias, nos depósitos, para depois eu comprar um carro e continuar. Então, esse foi um dos maiores desafios. Foi um desafio, eu acredito, físico e perigoso de estar no trânsito, né? E um pouquinho emocional também, porque você fica meio abalado. Eu me coloco, é claro, na posição, se eu estivesse hoje no lugar. Imagina, eu tô indo, por exemplo, para Belo Horizonte. É como se fosse se eu tivesse, né, saindo de Itanomirim para Ipatinga, é como se Ipatinga fosse uma cidade grande, por exemplo. Tô indo para Belo Horizonte, não tem casa para morar, não tenho o que fazer para ganhar dinheiro. Então você começa de onde que dá, e aí você fala, meu Deus, isso vai dar em alguma coisa? Exato, é porque você começa a ter essa noção. A gente, como, digamos, o chefe da casa, o provedor, então você tem que tomar as iniciativas, parte do homem, né? Então, eu tinha uma bicicleta marronzinha, de eu passear nela, de eu andar, que eu não tinha carro na época, né? Demorava bastante tempo. E aí eu arrumei uma caixa de isopor, minha esposa cobriu ela com papel alumínio. Então, eu comecei dessa maneira, eu vou nos comércios. E aí eu fui numa mercearia do Jair, que me deu crédito. Eu falei, senhor Jair, eu não tenho dinheiro, mas eu precisando de farinha de trigo para mim começar a fazer caçarola para me vender. Eu vou te comprar hoje e te pago amanhã, que eu vou sair vender. E ele me acreditou e ali foi. Eu disse, não, vou te vender. Ele vendeu a caçarola? Vendeu sem me conhecer. Olha. Então, ele acreditou no que eu cheguei, falei para ele me vendeu, e eu fui um dos maiores clientes dele. Depois comprava, era saco de farinha. Olha. Deixei assim, não, tá me dando oportunidade. Me deu oportunidade, não vou deixar na mão. Você deu prioridade para ele. Eu dei prioridade para ele, que ele me deixou, me alavancou. Agora, já falando nos mundos atuais, né, da época de quando começou até hoje,
qual que foi a maior mudança que o senhor viu no mercado? Ah, menina, aí, assim, o mercado, a concorrência, né? A concorrência muito desleal que tem. Mas o mercado hoje, você trabalha muito com a sua qualidade e eu poderia dizer assim, o produto importado, ele chega, então ele bate muito Nacional. com o nacional. Então, assim, é uma mudança que antes não tinha, né? Era como antigamente era o carro Ford, Uhum. né, o Volks, o Chevrolet, era pouquinho. Hoje é uma concorrência doida, né. O mercado nosso é a mesma coisa. Hoje, né, o mercado, global, né, inclui muita mercadoria, então você tem que estar driblando no meio disso tudo aí. E aí entra, por exemplo, que é uma dificuldade muito grande pro ramo de vestuário, que a gente vê que é nítido, compras Ah, da China. da Você China. está aqui vendendo, lutando, entregando, dando o seu melhor e a pessoa vai lá e compra da China. É, Então é a mesma ideia que o senhor passa, né. O senhor é. está aqui lutando, pegando nacional, mas vem um importado, E acaba aí sendo um pouco mais barato, mas de qualidade às vezes inferior, mas por mas questão de preço, então a acaba gente e para complementar também essa questão de mudança de mercado, a gente vê hoje, já puxando para o meu lado, né, gente, que a gente tem que puxar para o lado marketing, tem o auxílio das redes sociais, que isso, antes era muito local, você tinha que fazer local, apesar de que não é o caso muito do meu pai. Meu pai, ele sempre foi uma empresa mais familiar, ele sempre buscou crescer dentro dos limites familiares. familiares. Então nunca foi a ideia dele, por exemplo, ter uma multinacional com milhões de funcionários, não, ele sempre buscou ter tempo para a família, então um desses motivos, ele não dava essa continuidade, né, tipo assim: "Ah, vou criar uma aqui, vou abrir mais uma ali e vou crescendo". Mas a rede social, ela consegue te colocar em locais que, por exemplo, você aqui na região você não consegue. Então a Minas Arames hoje entrega para outras cidades aqui fora o Vale do Aço, né, e boa Isso. parte disso deu pela questão também das redes sociais, que a gente lembra que Ah, sim, em não, Itabira foi assim, foi, encontrou pelas redes sociais, viu. exatamente. É, e hoje É, ajuda, é uma das coisas que mudaram muito desde a época que você foi começou. ou seja, um top nisso aí, um chute, É. ajudou muito e ajuda, né, A ajuda. gente sempre faz, porque eu, como empresa de marketing, eu entendo que quem não é visto, Não é lembrado. não é lembrado. Então, independente se você está fazendo muito, eu estou postando muito, eu estou gastando muito, enfim, mas posta, faz um pouco, faz às vezes ali, igual a gente faz com o meu pai, como a demanda dele é mais limitada, o marketing ele tem que entender essa demanda. Então, não pode, por exemplo, fazer uma postagem toda hora falando que compra agora, porque não é assim que funciona o mercado do meu pai. Ele é um Não, mercado sob demanda. exatamente. Eu ligo para o senhor, peço, sei lá, 100 quilos de arame. Se o senhor tiver 100 quilos, não entrega não. Se não, vai entregar semana que vem. Então, o marketing ele tem que andar junto para não sobrecarregar a empresa. Senão se eu colocar vamos supor, uma velocidade de promoção exagerada, eu não vou conseguir entregar, então eu vou ficar Manchado no mercado. achado no mercado. Isso é importante ter essa sincronia com o marketing. A empresa, o ramo, a forma que a empresa trabalha com o marketing. Porque tem gente que chega, acha que o marketing tem que postar todo dia, toda hora, mas a sua empresa está preparada para receber, se vier esses 50, 100 clientes de uma vez só? Você tem estrutura para atender? Você tem estoque para atender essa Essa galera? galera toda. Então o marketing ele anda muito nisso. E fora a questão da concorrência, porque o mercado ficou muito amplo, hoje em dia se fala muito sobre empreender. Qualquer esquina o pessoal fala assim: eu quero abrir uma empresa. Às vezes a pessoa nem sabe o que quer, vai falar que quer abrir empresa. Não que é errado, tá, gente? Eu sou uma dessas que desde nova, eu sempre falei que eu queria ter minha empresa, né. Eu já fali uma inclusive, durou 3 meses. Foi uma experiência e tanto, um dia eu volto para contar, mas sempre quis abrir uma empresa. E hoje a gente vê que muitas pessoas estão abrindo, às vezes por necessidade, às vezes porque vê uma oportunidade de O crescimento. crescimento Porque empreender hoje te dá essa liberdade de crescer. Então, acaba que a concorrência vem junto. vem junto, e vem mesmo, e vem. Hoje a agência de marketing tem em quase que qualquer esquina aqui de Patinho. Não que é ruim, porque da mesma forma que abre agências de marketing, abrem empreendedores.
abrem outras empresas. Então, tem agência, tem profissional de marketing suficiente para atender todo mundo. Exatamente. Então, já puxando um pouquinho para quem está começando, mesmo que seja com pouco que tiver, qual o maior conselho desses anos, mais de 25 anos de empresa? O que você Olha, o conselho que eu dou, né, é não pensar que você tem que ganhar o dinheiro da noite para o dia. Esse é um grande desafio para quem entra no mercado. É saber que o passo ele tem que ser dado degrau por degrau. Por que que eu falo isso? Porque quando eu abri o depósito, eu entreguei material de construção também de bicicleta de carga. Para depois de mais de um ano eu comprar uma caminhonetinha a gasolina, uma C14, a gasolina. Então, assim, você tem que ir mais pé firme, porque você entra, aí você pensa, não, eu vou investir, vou pegar dinheiro emprestado, vou ganhar muito dinheiro com isso, aí dá um passo muito maior do que a perna e aí vai ter que depois dar 3 passos para para trás. trás. Então, para quem está começando, começa com enxuto, né? Despesa enxuta. Começa pela despesa. Começou pela despesa enxuta, você sabe que a tendência é crescer. E aí você vai fazendo ali também um pouquinho do seu pé de meia, né? Exato, Porque abrir empresa é correr riscos. Então você tá sim, vivendo de riscos. Então, às vezes, em um mês você ganha muito, no outro mês você pode não ganhar não nada. ganha Então, nada, você tem que ter exatamente. esse controle, né? É uma Exatamente. coisa que meu pai sempre fala. Sempre. Toda vez que a gente encontra, meu pai fala: vai construindo sua empresa de pouquinho, vai dando um passo aos poucos, vai estruturando, que vai ser melhor para você, que aí você vai estabilizar. Ele sempre me deu esse conselho. Agora, a gente tá quase indo pro final, meu pai é diferente do Ícaro. Amor, desculpa, tá? Mas diferente do Ícaro, o meu pai, ele é mais conciso, tá vendo as palavrinhas? Então, eu como filha, né, eu não posso nem falar, porque eu acho que um pouco de empreender veio um pouquinho do meu pai. E da família inteira. Eu acho que a família toda nossa são de empreendedores, todos têm empresas. São raros os que são formados e que atuam na área, quase ninguém. Então eu convivi muito com essa questão de ter a sua empresa, ter a sua liberdade, liberdade de tempo, liberdade financeira, porque isso também, o empreendedorismo, ele dá essa possibilidade. E meu pai foi um dos meus maiores incentivadores desde o início. Mesmo eu querendo empreender sem poder, né? Meu pai me deu puxão de orelha na época, falou assim, filha, não tá na hora. Só que eu sou um pouquinho teimosa, né? Eu aprendo quebrando a cara. Fui, aprendi, quebrei a cara e falei assim, eu preciso de ouvir meu pai. O pai estava certo, eu estava errada, não era a hora de eu empreender. Mas foi quando eu terminei a faculdade, foi mais ou menos isso que meu pai deu de conselho. Terminei a faculdade, fiquei 1 ano trabalhando na minha área de formação, não sei se vocês sabem, mas eu sou jornalista, né? Fiquei trabalhando 1 ano. Depois de formar uma base ali, que eu falei assim, agora eu vou abrir minha empresa. Então, aí até hoje, graças a Deus, vai fazer 2 anos que a Veni vai fazer ainda ano que vem, mas tem mais de 1 ano aí que a Veni tá andando com as próprias pernas, tá, gente? E eu fico muito feliz, porque ter uma pessoa como base, como referência, isso é muito bom. Eu já chorei demais no do Ícaro, tá? Não vou chorar. Eu não vou me segurar pra não chorar, porque não tem mais maquiagem que segure. Inclusive, Bianca, da Boca Rosa, a base é sua, meus parabéns, tá segurando o choro. Então, a gente puxa agora, para quase finalizar, a gente falou da maior dificuldade que o senhor teve do empreendedorismo, né, na hora de ter a empresa. E qual foi o maior aprendizado que o senhor tirou desses anos aí empreendendo? O aprendizado, ele vem de várias formas, né? Ele vem de várias formas. Primeiro é ter uma parceira, como a minha esposa, tá agarrado junto, né? Então tá ali, mesmo discordando com alguma coisa, por exemplo, mas também não te abandona. Então isso ali, isso manda muito, né? Isso faz Deu você apoio. deu apoio, então tá ali firme. Mesmo nos momentos ruins, nos bons, tá ali. Tá ali, que esses momentos acontecem, né? Empreender, existe essa
essa parte aí de tem horas, será que é isso mesmo e tal? Aí você tá com a esposa ali, bom, vai dar certo, Te te motiva, motiva. Então é dá um gás. um aprendizado forte que Ou te seja, motiva. ou seja, escolham bem suas parceiras e seus parceiros, É, viu? Porque isso é muito importante. Eu falo isso porque casei com um que pensa que nem eu também, então um motiva o outro, um ajuda o outro. a motivação manda muito, né? Porque se um puxa para trás, aí você começa a desanimar. Você vê só, eu estou trabalhando e a outra pessoa andando para trás, então, Você fala: "Ah, ah, não vou então não". não vou, exato. Então, essa motivação, né? Eu devo muito desde o início, né? Eu falava assim, ah, vamos fazer isso. Será que vai dar certo? Mas vamos tentar, ué. Então vamos, aí. Vão. Vamos Confiava tentar. também, né. Confiava, então. Isso motivou muito. E olhando também por tudo que passou, eu acredito que se adaptar às mudanças do mercado também fez meu pai não ser esquecido, digamos assim, porque o mercado muda a todo momento, Muda. a gente precisa de se adaptar, e mesmo ele mudando de ramo, né, não foi de ramo, mas de empresas, não foi esquecido, pelo contrário, né, reforçou ainda mais, o nome no mercado, na área de material de construção ali, né, a referência que foi. Então eu acredito que se adaptar a essas É, mudanças de mercado foi importante. a gente tem que adaptar, né? A gente não pode aprender a comer só o bife, né? Tem que Não, comer salada. tem que comer salada, tem que aprender a comer as outras coisas também, porque o mercado ele te dá essa parte aí, e no final a gente, isso no mercado, quando a gente enfrenta um mercado difícil, a gente aprende a viver com a dificuldade também. Porque quando é tudo muito fácil, no dia que vem a dificuldade você não sabe. Ó, Então você não sabe é, lidar com é aquilo. bom você andar descalço na pedra para você ver que dói, né? Então, se você anda só de calçado, aí no dia que você pisa numa pedrinha, Ai, exatamente. Então, aprende a andar descalço e você vai ir livrando dessas coisas. é isso aí. Então, Vocês estão vendo que aqui a gente está aprendendo, né? Aqui o que tem para aprender é na raça mesmo, não tem nada de papinho motivacional aqui não. Vocês estão prestando atenção. E já chegando ao final do nosso podcast, eu quero agradecer, pai, o senhor ter vindo. Temos o nosso mimo, que é claro que ele também não iria ficar sem. Ele já sabe um pouquinho, mas ainda não recebeu. Eu falei assim, vai receber no dia olha do só. podcast. Isso aqui é um Olha. mimo mesmo, né, é um presente pra gente deixar registrada a participação aqui. Você sabe que foi feito com muito carinho, que eu fiquei doida pra colocar isso em prática, e ele viu todo o processo de criação, cheirinho de café, Cheirinho de café cheira demais, né? tá cheirando mesmo, tá. E a gente fez mesmo com muito carinho e eu já tô aqui com os olhos meio marejados já, mas eu tenho que aprender, eu descobri do último podcast que eu tenho que aprender a falar chorando. Ah, Eu não sei falar chorando. Ou eu choro ou eu falo. Não tem os dois. Mas eu tenho muito orgulho, pai, tu sabe, de ser filho do senhor. Ah lá, meus olhos. Ai, Deus. Gente, tem treinamento para conseguir não chorar, não ser emotiva? Me ensina. Mas eu tenho muito orgulho de ser filha do senhor, de ter crescido no meio, né, de tantos aprendizados assim. Eu fico muito feliz mesmo. Mais feliz ainda do senhor me apoiar, Pô, filho, eu mais ainda, né? porque eu não seria nada, né. Eu sem apoio, eu falo, tenho o apoio do ICRA, é claro, mas, quando a gente tem a família, então é muito importante. Então se você tem sua família que te apoia, que fala assim: "Vai que se precisar, se você cair, eu tô aqui". Meu pai sempre foi essa base. Mesmo eu caindo várias vezes, ele me apoiou e falou assim: "Não, filha, eu tô aqui", me ajudou muitas vezes financeiramente, o que precisou de apoio emocional, rezando por mim. Então, eu fico muito feliz mesmo pela presença. Eu tinha que trazer, o senhor para contar a história. A gente tem esse espaço e eu fico muito feliz de poder contar, mostrar um pouco do que é a história dele para o mundo, porque eu sei que eu convivo, eu tô ali todo final de semana que a gente se encontra, a gente conversa sobre isso, porque é um assunto natural pra gente, né, falar de empresa, falar do futuro, né, eu sempre conto, meu pai é uma das primeiras pessoas que
sabem do que eu vou fazer, tipo assim, qual que é o meu próximo passo na empresa. Uma das primeiras pessoas que soube do podcast e ver a felicidade dele, vendo a minha felicidade, me deixa muito feliz. E eu mais ainda, muito, muito, muito. Eu Pode ter certeza disso. A gente, como pai, a gente quer ver os filhos deslancharem na vida. Entendeu? Né? Tão tocando a sua empresa e sendo feliz. É maravilha. Né? Às vezes a cabeça dura, a filha. Não, mas a cabeça dura faz parte de todo mundo. Eu também já tive, né, as minhas quedas. Né? A história, se for contar desde o início, né, que aqui ele contou mais sucesso, mas eu também tive quedas. Né? Mas eu, graças a Deus, eu posso contar que eu tive mais sucesso que quedas. Exatamente. As quedas fizeram parte para construir o degrauzinho ali do sucesso. Exatamente. E foram menores mesmo, pelo que eu sei, assim, eu quis trazer um pouquinho dessa história, porque além de ser um empreendedor, foi um empreendedor de muitos anos atrás, não que o senhor é velho, tá, pai? Pelo contrário. Não, mas o cabelo branco já tá chegando, já faz parte. Mas é interessante porque a gente está trazendo histórias aqui de pessoas que têm, sei lá, 7 anos de empresa, 2 anos de empresa, 3 anos, 4 anos, sendo que o senhor tem mais de 25 anos de empresa. Então tem muita estrada ali que foi andada, muitos nichos que foram passados, é uma vertente diferente. Na verdade, assim, começando do início da sorveteria, são 33 anos, né? Só de depósito são 25. Exato, 33 anos. De empresa, né? De uma empresa mudando, mas empreendendo. E só no ramo de materiais de construção vai fazer 25 anos. Pois é, então é lógico que E a gente tem que aprender, porque de lá para cá, muitas coisas no mercado foram mudando, e aí a gente tem que ir adaptando, exatamente. Então é isso, pessoal, estamos chegando ao final de mais um podcast. Mais uma vez, pai, muito obrigada pela presença, ter compartilhado um pouquinho da história do senhor. Eu já vou apresentar o Instagram dele, porque o meu pai é uma pessoa que ele não mexe no Instagram. Ele deixa na minha mão e fala, se vira. Então, para você que quer conhecer um pouquinho mais da empresa, da Minas Arames, os produtos, você conhece aí alguém que é dono de depósito, que está precisando de um bom fornecedor, a Minas Arames está aqui, além de arames, vendem alguns produtos também, como arame farpado, arame de forma, tem outros materiais que pode encontrar também. Fechaduras, tem lá portas, mangueiras corrugadas, né? Isso aí a gente tem também lá. O foco são os arames, Mas o foco é o arame. mas... Estribos, né? Que também tem bastante. Estribo, cantoneira, mangueira, fechadura, tem um monte de coisa. Então, se você conhece alguém que é dono de depósito, tem a oportunidade. Entra lá no Instagram, é @minasarames. Só existe uma, tá? Pode entrar lá que você vai achar facinho. E para você que já sabe, o nosso Instagram é @venier.agência. Segue a gente lá no Instagram, acompanhe por lá que a gente sempre está postando quando episódios novos forem sair. E a gente fica muito feliz porque a gente tem muitas pessoas ainda já na nossa listinha para trazer aqui, para contar de história para vocês. Então não perde tempo, segue a gente lá, tá bom? Mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada a você. Eu que agradeço, né? Agradeço demais a conta, essa oportunidade de poder compartilhar isso. Eu fico muito feliz. E para você que nos acompanhou até o final, mais uma vez, muito obrigada e até o próximo episódio.